Oi, o meu nome é Thiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E hoje com o vídeo Momento Bíblia Thompson. E neste Momento Bíblia Thompson vamos analisar hoje o poder de Deus, conforme os versículos selecionados pela Bíblia de referência Thompson, minha velha guerreira de guerra, que me acompanha no meu estudo bíblico, no meu estudo teológico. E através dessa ferramenta, Deus tem me abençoado. E quero compartilhar um pouquinho dessa bênção com vocês. Vamos lá. Poder de Deus. Olha só o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. O cronista já mostra aqui e destaca o poder de Deus sobre todas as coisas. Na verdade, isso aqui é uma fala de Davi sobre o poder, sobre a onipotência de Deus, um dos seus atributos que fazem, evidentemente, parte da sua natureza poderosa. E, como diz aqui o escritor, vemos que Deus domina sobre tudo, que é uma característica de quem tem poder, ainda mais no caso de Deus. Quando o escritor aqui fala domina sobre tudo, está se referindo a tudo mesmo, tudo na criação, tudo no universo, cada aspecto, cada detalhe de toda a criação de Deus tem, evidentemente, o domínio de Deus, o controle de Deus. Pelo seu poder, Deus controla e sustenta aquilo que ele criou, isto é, tudo. Não há nada que não seja dependente do seu poder. Nada na existência, nada na criação funciona sem o poder de Deus. Essa que é a realidade. Esse poder, como a gente pode observar aqui, ele também faz engrandecer e dar força a tudo, né? É um poder infinito, é um poder que pode criar tudo do nada e ainda sustentar todas as coisas que foram criadas. É basicamente isso, quando se fala de poder de Deus, de onipotência, é dizer que Deus tem um poder absoluto, um poder descomunal, um poder que não pode ser medido por nenhuma medida humana, porque, como eu disse, é parte da natureza de Deus, é um dos atributos de Deus, e um atributo que não pode ser mensurado, não pode ser medido. Porém, este poder sustenta todas as coisas. Por este poder, Deus controla todas as coisas de forma exaustiva, completa, e nada escapa do seu poder. E nada funciona sem o seu poder sustentador, poder que dá força, né, como diz aqui, dá energia, dá dínamos, né, poder que leva o funcionamento de toda a criação. Olha só também aqui em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 8. Ainda que vás e lutes valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar e para fazer cair. Então, até os conflitos humanos, uma guerra, né, uma batalha militar, depende do poder de Deus. Tanto para dar vitória para um lado, quanto para derrotar o outro. Então, até mesmo os conflitos da humanidade, as situações ruins que acontecem, as guerras, né, de uma forma geral, a violência, depende do poder de Deus. Pode parecer um absurdo para você que não conhece o Deus bíblico. Mas de fato, até mesmo para que funcione as coisas na Terra, inclusive as coisas ruins, como a guerra, como o conflito, precisa da sustentação do poder de Deus. E para que alguém ganhe uma batalha numa guerra, que é a ideia aqui do contexto, desse versículo que eu acabei de ler, precisa que Deus queira que ele vença. Como eu disse, o poder de Deus controla todas as coisas. Pelo seu poder, Deus controla todas as coisas, inclusive o destino da vitória ou da derrota no campo militar. Entende? O poder de Deus abrange todas as áreas da criação, seja físico, seja espiritual, seja ideológico, seja moral, seja ético, não importa. O poder de Deus, ele transcende todas as coisas que foram criadas, todo o universo, inclusive
os eventos que ocorrem nesse universo, inclusive os eventos que ocorrem aqui na Terra, que ocorrem na humanidade. Olha só também o que é dito no livro de Jó, capítulo 26, versículo 12. Com a sua força fendeu o mar, com o seu entendimento abateu Raabe. Nessa passagem aqui vemos que Deus tem força para fender o mar. E isso nos leva, evidentemente, como eu disse desde o início, essa força, esse poder que Deus tem de controlar todas as coisas. E isso inclui, evidentemente, a própria natureza, a própria criação. O mar, por exemplo, como é citado aqui no versículo. Mas não só o mar, como a tempestade, os ventos, as erupções vulcânicas, os terremotos, os cataclismas, os desastres naturais, o funcionamento da própria natureza, da própria criação. É tudo pela força de Deus que essas coisas se movem. É tudo pela força de Deus que a realidade é possível, a existência desse universo é possível, o funcionamento desse universo é possível, inclusive o funcionamento do mar, das marés, né, da água. E aí também o trecho nesse versículo, com o seu entendimento abateu Raabe. Raabe evidentemente se refere a uma criatura, a um ser monstruoso que Deus criou, que habita as profundezas do mares, embora não tenha sido visto ainda por muitas pessoas. A Bíblia está dizendo que ele existe, né? E se ele existe, ele está num lugar do mar que só Deus pode acessar e enxergar, evidentemente. E talvez alguma outra criatura que Deus fez que é capaz também de descer às profundezas, tipo um anjo, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, e melhor dizendo, o que o texto está mostrando, é que Deus abate Raabe, né? Tem um controle sobre esses monstros marinhos. E também simbolicamente, essa criatura representa o caos, representa o mal, né? Representa as forças caóticas, né? As forças de oposição. E a ideia que o escritor de Jó quer passar é justamente que Deus também tem controle e poder sobre as forças de oposição, sobre o caos, sobre o mal. O mal nada mais é do que um instrumento na mão de Deus, que também precisa do poder de Deus para existir e funcionar conforme a sua própria natureza. Entende? Então aqui é bem representado através dessa criatura, desse ser que vive nas profundezas do mares, Raabe. Olha só o que o salmista diz. Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. E só Deus, meus queridos e minhas queridas, tem de fato o verdadeiro poder. Não são os políticos, não são os ricões, não são as 13 famílias da elite mundial, não é o diabo, não é o querubim mais poderoso, não é o ser mais supremo e mais poderoso desse universo que tem de fato o poder. É só Deus que tem o verdadeiro poder. Porque todas as outras coisas, como já foi mostrado nos versículos lidos até aqui, depende do poder de Deus. Então, quem tem o real poder, quem verdadeiramente detém o poder para fazer tudo e todas as coisas que bem entende, é só Deus. Olha só como as escrituras descrevem Deus. Um Deus onipotente. Então o poder pertence a ele. O salmista reconhece isso. E o salmista aqui que escreveu é Davi, né? Que escreveu esse salmo. E ele teve poder. Foi um homem que teve um poder régio. Reinou sobre uma nação. Conquistou vitórias militares na frente dessa nação. Administrou o reino israelita. E foi um rei famoso, próspero e bem-sucedido. Aonde está a fonte do poder desse rei? Ele mesmo aponta. Pertence a Deus. O poder que ele tem, nada mais, nada menos é o poder de Deus, que tornou possível ele realizar todas essas coisas, todos os feitos, desde a sua origem, né, a origem do rei Davi, até o seu fim. Ele reconhece que foi Deus. A vitória sobre Golias, a vitória impossível sobre Golias, né, porque para analisar, por mais bom atirador que fosse Davi, né, não significa que ele acertaria com tanta precisão o gigante. O gigante não ficaria ali parado para tomar uma pedrada na cabeça, né, com tanta precisão. Mas como o próprio Davi diz, ele foi para cima de Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Ele confiou no poder de Deus, que não só dá a capacidade de ele manusear a funda para arremessar a pedra, como também dá a direção e a força necessária para derrubar Golias. Então o salmista aqui, que é Davi, reconhece que o poder pertence a Deus. O poder verdadeiro, de fato, pertence a Deus. E não a ilusão que muitos seres humanos têm, muitas pessoas têm, os demônios têm, o próprio diabo tem, de que eles, de fato, têm algum poder. O poder que ele tem,
que eles têm, na verdade, é emprestado, entre aspas, estou fazendo aspas aqui, né? É emprestado pelo próprio Deus. Sem Deus, nada pode acontecer na criação. A criação não funciona, não se mexe e sequer pode continuar existindo. Sem o poder contínuo de Deus alimentando a existência de todas as coisas, alimentando o funcionamento de todas as coisas de forma exaustiva, completa e perfeita. Até mesmo as coisas negativas, as coisas ruins, as coisas maléficas, precisa da sustentação do poder de Deus. Note como é tremendo isso, meu irmão e minha irmã. É tremendo isso, né? Pode parecer até para alguns, isso é uma loucura, é um absurdo falar que Deus dá o poder para todas as coisas, até para as coisas ruins. Sim. Sem o consentimento, sem a vontade, sem o poder sustentador de Deus, nem as coisas ruins existem, quanto mais as boas. Essa que é a realidade, meu irmão. O Deus bíblico, ele detém um poder absoluto, um poder inimaginável, um poder que transcende qualquer coisa, qualquer conceito, qualquer régua de medida. Está muito além do que podemos compreender. E só podemos aceitar, na verdade, que nem o salmista fala, o poder pertence a Deus. E acabou. Quem de fato tem poder real é Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia Thompson, através das suas referências. Pois bem, olha outro salmo aqui. Salmo 65, versículo 6. Que pela tua força consolidaste os montes. Cingindo de poder os montes, as montanhas, a ideia de imponência, que tem aqueles montes altos que a gente olha, né? Deus fez aquelas montanhas, e naquelas montanhas Deus se encontrou muitas das vezes com o seu povo, né? Com Moisés, se encontrou com alguns israelitas que Deus, através de Moisés, convidou para ter um encontro ali, perto do monte, mas Moisés subiu naquele monte, e o monte, né, na Bíblia, é um lugar de encontro de Deus com o seu povo, ou de Deus como representante do seu povo. O próprio Senhor Jesus, quando subiu com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, se encontrou ali com Jesus, né? Tava Deus, Jesus, Elias, Moisés e além dos três, né? Dos três discípulos, Tiago, Pedro e João. Se encontraram ali todo mundo no monte. E até tem uma passagem bíblica, não vou me recordar agora, em que Israel está numa guerra e ele derrota o inimigo. O inimigo acredita, eu vou colocar até referência depois aí na edição do vídeo. E o inimigo reconhece que foi derrotado porque o Deus dos israelitas é um Deus dos montes, né? Que só vence em cima dos montes. E aí ele, acreditando nessa ideia, tentou levar a guerra para um lugar plano. Aí Deus, né, usa o profeta para falar, não, então eles acham que eu sou só Deus dos montes, eu vou mostrar para eles também que eu sou Deus das planícies, dos vales também. E evidentemente fez Israel, pelo seu poder de Deus, derrotar o inimigo. Aliás, Deus dá poder para o seu povo vencer os adversários. O poder que nós temos, meus irmãos, para suportar essa vida que vivemos, essa vida de vício, na qual estamos peregrinando, estamos de passagem rumo, de fato, ao nosso verdadeiro lar, nosso verdadeiro descanso, somos movidos pelo poder de Deus para superar. Mesmo quando a gente fracassa e cai, o poder de Deus sempre vai nos levantar, sempre vai nos erguer. Deus nunca vai permitir que o seu povo, seus eleitos, de fato caia de forma definitiva, mas pelo seu poder, o poder do Espírito Santo, ele sempre vai nos reavivar, nos levantar, nos fortalecer para continuar caminhando. Então o poder de Deus, como eu disse, é transcendente, ele não se limita à questão da força bruta no universo, do funcionamento do universo, mas também em forças espirituais, em forças mentais, em forças emocionais do ser humano, entende? É um poder que sustenta todas as coisas, sustenta o pensamento humano, as emoções humanas, o movimento dos pensamentos, das emoções e também da própria criação de uma forma geral. Vê como é grandioso, meus irmãos, o Deus que você serve, que está em todos os detalhes da criação, permanece o poder dele. O poder dele é essencial para que todas as coisas funcionem. Como eu disse, até mesmo as coisas ruins, que evidentemente tem um propósito, lógico. O Deus, ele querer que as coisas ruins também existam e funcionem pelo seu próprio poder, tem um propósito final, evidentemente. Né? Assim como as coisas boas, que evidentemente tem um propósito. Também podemos ler aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 25, que diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação, deixa eu dar continuidade aqui, do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então, o próprio apóstolo Paulo fala do poder de Deus aqui. O poder de Deus
que é capaz não somente de fazer tudo existir e funcionar perfeitamente, como também de confirmar, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, conforme a revelação, né, como diz o apóstolo Paulo aqui, e continua aqui, do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. O Evangelho que tem o poder de Deus para salvar. Paulo fala isso inclusive no começo da sua carta aos Romanos. Vou deixar a referência aí também. Paulo diz que o poder de Deus que opera através do Evangelho, que esteve oculto na eternidade, mas se manifestou evidentemente quando Cristo, né, se encarnou e trouxe o Evangelho, trouxe à tona o que estava oculto. Mas o que Paulo foca aqui é o poder desse Evangelho de trazer salvação para as pessoas, um poder que penetra na alma do ser humano, que estava morto em pecados e delitos, morto espiritualmente, mas que foi reavivado, que foi fortalecido, que foi revigorado, ressuscitado da morte espiritual para a vida. E uma vida que vai continuar crescendo até a vida eterna, pelo poder do Espírito Santo, operando através do poder do Evangelho. Note que o poder de Deus permeia todas as coisas, inclusive o plano da redenção, inclusive o plano da salvação de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo eleito e escolhido, né? Agora, o próximo tema, que ainda está dentro do tema do poder de Deus, só que a questão é quanto dura este poder? Quanto tempo dura esse poder? Esse poder tem limite? Esse poder tem um limite de tempo? Esse poder se esgota? Se esvai esse poder de Deus? Olha só o que a Bíblia nos ensina. É infinito. Aqui na referência da Thompson, está dizendo que é infinito, o títulozinho, é infinito. Olha só o que está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 2. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, meus irmãos, nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido, por causa do poder infinito dele. Aliás, é o poder dele que faz o plano dele ser sempre bem sucedido. E nunca falhar. E nunca não ter o resultado que ele quer. Mas sempre vai gerar o resultado que ele quer. O poder de Deus não pode ser parado por nada e nem por ninguém. Tem noção, meus irmãos, do Deus que eu estou falando? O Deus da Bíblia. Que nenhum Deus de outras crenças, os deuses das outras crenças não se compara com o Deus da Bíblia. Os deuses de outras crenças que evidentemente não existem, mas são demônios transfigurados que usam esses nomes pagãos, da cultura pagã, para continuar influenciando muitos da humanidade ao erro e à destruição. Mas só que o Deus bíblico, mesmo assim, não se compara o poder, a onipotência de Deus, com os poderes que a gente vê dos falsos deuses, das outras crenças, né? Não dá para comparar. O poder de Deus que permeia, influencia e controla e sobrepõe e transcende todas as coisas com o poder dos deuses aí, das mitologias, dos mitos, das crenças, das outras religiões não cristãs, não bíblicas, entende? Então estamos falando de um poder imensurável e que não tem fim e que não pode ser impedido. Olha só o que diz o salmista, Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. E tudo, meus irmãos, tudo que está acontecendo na criação do Senhor é do agrado do Senhor. Até as coisas ruins, meu irmão, até as coisas ruins. É do agrado do Senhor que tudo aconteça, porque está tudo acontecendo conforme a vontade do Senhor. Nada do que está acontecendo está fora da vontade do Senhor, fora do agrado do Senhor. Entende? Até aquilo que desagrada o Senhor, vamos dizer assim, na verdade, faz parte do propósito do Senhor. E vai acontecer conforme o propósito do Senhor. Aí vem os ateus e perguntam, se Deus existe, por que há tanto mal no mundo? Porque faz parte do propósito do Senhor. E Deus faz exatamente tudo que agrada a Ele. E agrada a Ele que o mal exista e cumpra seu papel. Até cumprir o propósito final do Senhor. Olha também que está escrito lá em Isaías 43, 13. Diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E ninguém pode impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer, né? Como eu já disse, isso é o fator que determina que Deus tem o poder de verdade. Porque Ele pode fazer exatamente o que Ele quer, sem nenhum impedimento, e nada que acontece na sua criação está acontecendo fora do seu consentimento, fora do seu agrado e a parte do seu poder. Como eu disse, todas as coisas, para funcionar, para existir, precisa do poder de Deus. Até mesmo as coisas ruins. Quanto mais as coisas boas da criação do Senhor. E até mesmo a ideia, o conceito de bom e de ruim, de bem e de mal, de certo e de errado, tanto na questão moral, ética, filosófica,
física, material, não importa. Tudo precisa do poder de Deus para continuar existindo e funcionando. Também, Mateus capítulo 19, versículo 26 diz: Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. E também em Lucas capítulo 1, versículo 37, olha o que o anjo fala: pois para Deus nada é impossível. Então, meus irmãos, eu finalizo aqui dizendo que para Deus nada é impossível. Todas as coisas para Deus são possíveis. Ele pode fazer qualquer coisa dentro da sua criação, com aquilo que ele criou. Não há nada na criação que ele não possa dirigir com o seu poder, sustentar com o seu poder. Não há nada funcionando à parte do seu poder. Tudo acontece, ocorre, funciona, existe pelo seu poder. E nada é impossível para Deus. E eu finalizo dizendo, se você tem alguma causa, alguma dificuldade, alguma luta, alguma enfermidade, alguma situação na família, na justiça ou no mercado de trabalho, não importa que área, não importa que área da sua vida, saiba que você serve um Deus onde Jesus diz que nada é impossível para Ele. Então, não existe na tua vida nada que seja impossível para Deus resolver. Tome ciência disso, meu irmão. Tome ciência disso, minha irmã. Não existe nada para Deus na sua vida que Ele não possa resolver. A questão é, você acredita nisso? Você acredita que Deus pode resolver a sua causa? Você acredita que Deus pode curar essa enfermidade? Você acredita que Deus pode te abençoar? Se você acredita, saiba que você está acreditando no Deus do impossível, onde nada de fato é impossível para Ele. Então, o seu problema não é nada impossível para Deus resolver. Então, fique com essa mensagem, porque é principalmente isso que Deus quer te dizer nessa tarde. Não importa o que você esteja passando ou vivendo, não é impossível para Deus resolver. Você tem que acreditar. Basta pedir com fé e confiança, e Deus vai resolver esse problema da tua vida, pois nada é impossível para Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Tchau.